Muito bem, meus amigos, chegou a hora da gente escancarar a verdade para vocês aqui. Shang-Chi com spoilers, com muitos spoilers, a gente vai falar tudo, a gente vai revelar tudo para você. Se você já assistiu o filme, ótimo, fica à vontade. Se você não assistiu, meu amigo, se prepare, porque o Nelson Rubens está com a língua solta hoje aqui. Então se prepare, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Para quem não me conhece, eu sou o Alex Fury e hoje o papo é Shang-Chi com spoilers. Vamos falar tudo, todos os detalhes do filme, os easter eggs, algumas similaridades com os quadrinhos, enfim, a trama, quem são os personagens. Tudo que vocês quiserem saber, vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar a escancarar as coisas, bota aí o seu dedão aí na inscrição no canal. Aproveite, clica aí no sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Visite lá as nossas redes sociais para ficar por dentro sempre de tudo que acontece antes mesmo da gente colocar aqui no canal. E claro, para fortalecer o nosso trabalho, dá um dedão ali no like para fortalecer ainda mais essa nossa iniciativa aqui, para que a gente amplie ainda mais possibilidades para trazer para vocês aqui, beleza? Então, sem muito papo, bora para Shang-Chi com spoiler. Bom, o título do filme já é sugestivo: Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Mas afinal, os anéis clássicos dos quadrinhos estão lá? Não, galera, não, porque já no trailer a gente tem essa revelação quando vemos o Mandarim, ou o Wenwu, que é o nome do personagem original, que está ali usando bracelete. São 10 braceletes poderosos, que inclusive já começa a história com uma suposta lenda que o grande Wenwu deve ter roubado aqueles anéis de uma tumba. Os anéis são herança de personagens nos quadrinhos, é uma herança de personagem alienígena. Os anéis foram criados por uma raça alienígena conhecida como Makluan. Eles são criaturas que lembram bastante com dragões, que têm o interesse e o hábito de aprisionar almas dos seus guerreiros mortos em anéis tecnologicamente desenvolvidos por eles, que é justamente isso que faz com que os anéis tenham os poderes que eles têm. Só que detalhe, o que a história faz é bem uma mistura de tudo isso daí. Tem um trecho do filme que inclusive é a parte fantástica, onde o Shang-Chi entra em combate direto contra o Mandarim, ou o Wenwu, e lá ele se depara num vilarejo cheio de criaturas místicas que também são oriundas do clássico, do folclore oriental. Muito bacana a gente ver dragões que voam, aqueles leões que têm aquelas mandíbulas trabalhadas que parecem bastante com aquelas carrancas que eles fazem nos festivais chineses e tudo mais. Não sei o nome disso. Quem souber, coloca aqui no comentário para pormenorizar esse aspecto cultural muito rico que foi apontado no filme. E durante todo esse período, né, a gente vê que essas figuras fantásticas, aliás, o próprio dragão da história, ele era para ser classificado como tal do Fin Fang Foom, que seria o personagem principal, que é um desses Makluan, mas na verdade não é apenas um dragão místico que vive ali, que eles inclusive inseriram para poder fazer, entre aspas, né, uma similaridade com a origem dos quadrinhos. Como sempre, a Marvel nunca é literal, ela sempre deixa brechas que vão se apontando e tudo mais. Outro detalhe muito importante da história é justamente como que surgiu o Shang-Chi, né? Como foi o romance do Mandarim e a mãe do Shang-Chi. Ela é oriunda justamente dessa aldeia onde as criaturas místicas, folclóricas estão lá. E ela possui poderes que, inclusive no trailer, fazem uma similaridade muito forte com o Tigre e o Dragão de Akira Kurosawa, se eu não me engano, onde tem aquelas lutas fantásticas que o pessoal parece que tá voando e tudo mais, e na história se explica o porquê. Na verdade, são técnicas místicas que eles aprenderam naquele vilarejo, que são oriundas já de muitos anos e tudo mais, e o Mandarim, já megalomaníaco, já possuidor dos 10 Anéis,
por 1000 anos, inclusive, né? Ele inclusive carrega esses anéis há muito tempo. A imortalidade passou a ser parte da vivência dele, por assim dizer, por conta do poder de empunhar os 10 anéis. Só que o destino faz com que ele cruze com esta vilareja e tudo mais, que o nome dela é Leiko Wu. Leiko Wu, nos quadrinhos, na verdade, é o grande amor do Shang-Chi, na verdade, né? E aqui eles colocam ela como a mãe dele. E esse romance entre o Mandarim e a Leiko Wu acaba nascendo, né? O Shang-Chi. Bacana que ele já é dono de um império que ele construiu durante todos esses anos. Ele não deixa nada a desejar com relação à presença do império que ele possui. Só que ele baixa um pouco a guarda quando ele resolve se apaixonar, realmente assumir o amor que ele tem pela Leiko Wu. E ali ele se torna uma pessoa diferente, que inclusive ele fala no filme que ele só se tornou aquilo porque a esposa fez ele acreditar que ele era. Até o momento em que essa ruptura acontece, quando é uma questão de dívida que ele tinha com alguns caras, alguns criminosos da região, que ele já tem um legado de muito tempo de criminalidade, eles acabam indo cobrar da pessoa errada. E é um momento em que o Shang-Chi, junto com sua irmã, Xu Xiaoliang, presencia, aliás, pelo menos o Shang-Chi presencia a mãe voltando a lutar, defendendo o império do marido dela e ao mesmo tempo falecendo depois de um combate mortal contra esses bandidos da região. E obviamente o Mandarim acaba chegando lá e vê toda aquela cena desoladora e volta a ser. E a gente vai para aquele trecho do trailer que ele vai para uma espécie de bar e ele usa os 10 anéis para chacinar todos os bandidos que estavam ali, e ali, a partir daquele momento, ele se torna o Mandarim clássico que conhecemos. Bacana que, inclusive, também nessa parte, o Shang-Chi também se assemelha bastante com os quadrinhos, porque o pai dele pede que ele, aliás, ele aprimora o Shang-Chi na arte da batalha, aprimora o corpo dele com um treinamento muito duro, inclusive um treinamento totalmente acompanhado pelo Death Dealer, pelo Mercador da Morte, fazendo com que o Shang-Chi se torne uma arma de combate absoluta desde criança. Só que o que acontece é que ele faz com que o Shang-Chi vá para uma missão que inclusive se assemelha aos quadrinhos, que é matar um dos rivais do Wen Wu, que era conhecido como Dr. James Patrick. Na verdade, aqui não se pormenoriza quem é a pessoa a quem ele manda o Shang-Chi cumprir a missão, mas ele manda o garoto sim, e ele conclui a missão. Não é mostrado isso, mas isso é um trauma que o Shang-Chi carrega. Inclusive, depois de ter feito isso, ele resolve se autoexilar de todo o império que o pai construiu e viver uma vida longe das garras dos 10 anéis, por assim dizer. Exilado, o Shang-Chi tem uma vida normal. É motorista, ele é manobrista, né, de um hotel de luxo em São Francisco, o cenário todo é em São Francisco, e ele tem uma parceira que trabalha com ele, que é a Awkwafina, que inclusive ela faz a personagem Kate. É uma personagem que não existe nos quadrinhos, mas ela foi adaptada justamente para dar um outro ritmo. E eles são parceiros mesmo. Aliás, a gente fala parceiro, mas tudo indica que nessa construção de personagens num primeiro filme, a gente tem ali talvez a construção de um romance. Eles são muito assim, descolados um do outro, mas a todo tempo é como se fosse unha e carne. Nada impede que futuramente essa parceria dos dois se transformem aí num grande romance. Muito bacana seria ver o Shang-Chi e a Kate tendo um caso, né? E também é um filme que trabalha bastante a questão cultural, né? Das imediações, dos subúrbios de São Francisco. E ali a gente vê a família da Kate, a cobrança para ela ser algo além do que ela estudou para ser, a cobrança pelo sucesso. A gente é inserido dentro desse contexto. Que vamos para a cena do ônibus. Cara, a cena do ônibus, ela é uma das cenas mais incríveis, e é justamente sobre as lutas que eu quero falar agora com vocês. As lutas de Shang-Chi são uma pintura. Elas são o tom, o oxigênio de todo o filme. A proposta era essa e a Marvel entrega pra gente uma das melhores coreografias de luta já vistas no cinema, pelo menos ela, no meu ponto de vista,
elas lembram bastante, como eu disse no vídeo sem spoilers, as lutas que são muito ágeis, inclusive clássicas do Jackie Chan, né? Inclusive, quem trabalhou as coreografias do filme, um dublê chamado Andy Chang, que ele é oriundo da equipe Jackie Chan de dublês. E cara, vocês precisam ver o resultado disso. É agilidade, é luta, pancadaria pra valer mesmo. Você vê os caras tomando, você sente o peso da porrada do Shang-Chi em cada um deles. E claro, um personagem ali que não tem a mesma agilidade que o Shang-Chi, mas é tão brutal quanto qualquer um dos outros, inclusive o próprio Shang-Chi, que é o Razor Fist, o punho de lâmina. Mas o cara é gigante e ele tem um braço que é uma lâmina, que lembra bastante a garra do Wolverine quando ela é retraída, e é uma treta pesada, e tudo isso com o ônibus em movimento. O cara, quando vai tentar matar o Shang-Chi, ele corta o freio do ônibus, o ônibus começa a descer aquelas clássicas descidas, rampas de São Francisco, que são horríveis, cara, é um negócio assim vertiginoso, e a luta acontecendo com tudo isso ao mesmo tempo, e tudo isso muito bem coreografado, muito bem trabalhado. O Simu Liu, ele transpõe essa essência da luta marcial dentro desse universo e estabelece. Cara, se Punho de Ferro tivesse feito tudo isso, se tivessem mostrado um pouquinho da essência do verdadeiro Kung Fu, com ele já teria começado a introdução de tudo isso. Mas enfim, outro momento de luta espetacular é quando Shang-Chi vai atrás da irmã dele, que inclusive é meio que quando isso começou a acontecer, eu já saquei que era um chamariz para alguém fazer com que os dois se encontrassem. Obviamente, ele tem lá um cartão postal com uma espécie de origami que a mãe fazia para ele quando garoto, de um dragão, e ali ele vai atrás da irmã pelo endereço, e ele chega numa espécie de prédio que vocês viram no trailer, inclusive, que tá em reformas, ele tá todo estruturado com aqueles bambus, com os andaimes em bambu, e lá ele chega num lugar estranho, que quando de repente ele assina lá no tablet do cara, do ascensorista, e ele não sabia que estava assinando a permissão para ser lutador num cage que estava expondo ali na Dark Web. Era exatamente um lugar onde as lutas eram clandestinas, muita grana rolando. Aliás, tem um trecho lá que aparecem algumas gaiolas com pequenas lutas que já eram assustadoras, e o próprio mestre de cerimônias que acompanha todos eles ali até a luta, ele diz: cara, isso daí é as lutas fraquinhas, você tá na principal. E aí a gente vê aquela cena clássica onde aparece o Abominável lutando contra o Wong. Muito bacana a luta dos dois. O Wong quase que vai pro espaço, cara. E claro, ele chama o Abominável de Emil Blonsky, para quem não se lembra do nome do personagem antes de se transformar no monstro que ele se tornou. As guerras, tá muito bem feito, tá muito trabalhado, e o intrigante é quando nós vemos o Abominável indo embora com o Wong, e a gente vê ao fundo uma espécie de gaiola com algumas proteções em laser. Muito provavelmente o Blonsky estava encarcerado, provavelmente pela SHIELD anteriormente, antes dela cair, e depois agora com a SWORD, depois dos eventos de WandaVision. Aí a gente pode fazer algumas associações com a Valentina de La Fontaine, que é a grande recrutadora de heróis a partir de agora. Já começou isso em Falcão e o Soldado Invernal. Quem sabe essa relação tem alguma relação direta com essa personagem, quem sabe? Emil Blonsky ficou praticamente há 10 anos desassociado desse universo e agora retorna em Shang-Chi, e dessa forma. Então, algumas conexões nós podemos colocar dentro desse sentido. E o Shang-Chi é chamado para luta, e ele vai lutar com alguém tão poderoso daquele cage, que era a luta principal, valendo muita grana, e a gente se depara com a Xiu Xianyang, que é a irmã do Shang-Chi. A história dos dois é uma história bem traumática, que depois que o Shang-Chi foi mandado para a missão, ele acabou deixando para trás a sua irmã, cuja qual ele prometeu ficar do lado dela durante todo esse tempo, e acabou se rebelando, ela sendo mulher, dentro de um contexto machista, como é o próprio universo do Mandarim, acabou sendo colocada de lado. Os treinamentos que ela fazia eram treinamentos que ela apenas observava
observava a distância e ela nunca pôde ter profundamente um treinamento como teve o seu irmão Shang-Chi. E ela, com a vida, acabou ficando dura justamente por conta de ter sido ignorada e por conta da exigência, das durezas do pai. E ela se tornou uma milionária trabalhando com lutas clandestinas na Dark Web. Sensacional, aliás, a personagem ela não é tão significativa assim, ela não tem tanto destaque como tem o Tony Leung e também a Awkwafina. Dentro dessa mesma cena do prédio, a gente tem um encontro do Shang-Chi finalmente com o Death Dealer. Mas antes disso, tem uma cena muito acrobática do lado de fora, quando o Shang-Chi sai na porrada com todos os capangas do Mandarim, que são mandados ali justamente no momento em que, quando ele achou que as lutas eram apenas aquilo, eles percebem que o prédio está todinho tomado e eles vão ser praticamente atacados por uma horda de, entre aspas, ninjas a mando do Mandarim. E ali a gente vê o primeiro encontro dos caras. Cara, o Death Dealer, ele é realmente uma figura de respeito, mas para impressionar vocês, ele não é um personagem que foi o foco principal. Eu achei, inclusive, porque ele até ganhou pôster, né? Mas eu achei, inclusive, que ele seria uma grande mudança, ele seria um grande destaque na história, seria uma pancadaria honesta daqui até lá na frente. Mas no final, galera, ele é um dos personagens que morre, mas não dura. Infelizmente, não dura. Achei que ele fosse um algo mais. Inclusive, um personagem que aparentemente no primeiro momento parece brutal e tudo mais, que é o Razor Fist, ele permanece e depois no momento final das lutas, ele aparece de um jeito tão bobo que diminui a essência do personagem. Muito bacana a fase em que o Shang-Chi finalmente retorna às origens, quando ele é levado de volta para o QG dos 10 Anéis. E lá eles são batidos de frente justamente porque é um mundo completamente diferente do que eles estavam. Eles eram vistos, inclusive eles tinham, aliás, um casal de amigos que eles sempre se encontravam, que diminuía as histórias deles, falavam que eles tinham tanta capacidade e exploravam tão pouco, e isso tudo é trabalhado durante o filme, e a gente vai vendo que ao longo do tempo a profundidade e a importância que cada personagem dos dois tem. E chegando lá na Horda dos 10 Anéis, a gente conhece um pouco da história que o Mandarim conta pra gente. E o bacana é que este filme também tem um momento de desculpas aos fãs que assistiram o Homem de Ferro 3, quando tiveram a grata ou a ingrata surpresa de um mandarim fajuto vivido na pele de Ben Kingsley, que era o ator Trevor Slattery, que usou o seu lado teatral para criar um dos personagens terroristas que aterrorizou o planeta, se auto-intitulando como o Mandarim. E é legal como o Tony Leung faz, o Wen-Wu, né, faz essa piada. Ele fala assim, cara, já me chamaram de tantas coisas durante tanto tempo, e inclusive teve um cara que durante muitos anos usou um nome dizendo que era Mandarim, que na verdade nem ele era, mas era um outro cientista megalomaníaco pirado que não tinha capacidade de fazer o que eu faço. E ele coloca, inclusive, que ele colocou um nome no personagem que é um nome de um prato ruim, um prato de frango, inclusive, que não tem nada a ver com a essência da pessoa que ele é. Ele diminuiu exatamente como foi apresentado no filme do Homem de Ferro. E nessas idas e vindas do Mandarim, tentando trazer de volta os seus filhos próximos a ele, para assumirem inclusive os negócios do Mandarim, que ele queria deixar os 10 Anéis pro Shang-Chi, eles tinham, cada um deles, um pingente que a mãe deixou para cada um, e esses pingentes foram roubados deles durante todas essas tentativas dos capangas do Mandarim. E tudo isso tinha um objetivo. O objetivo era encontrar a vila onde a mãe do Shang-Chi vivia. O Mandarim estava numa fase meio maluca, porque ele ouvia vozes como se a sua mulher, depois de morta, o chamasse através dos seus sonhos, dos seus pensamentos, para até a sua vila, dizendo que ela estava presa. Enfim, ele entrou num loop de loucura
paixão, tudo isso misturado, e ele se sentia motivado a ir até o vilarejo resgatar a sua esposa. Só que para isso o plano dependia dos 2 pingentes que os filhos dele carregavam. E aí a gente entende que vem aquela cena do trailer onde a gente vê uma espécie de sala onde a água meio que invade todos eles e ela fica flutuando num formato assim, numa coisa meio sólida. Aqueles 2 pingentes completavam os olhos de um dragão entalhado em madeira, que justamente cria-se a saída dessa água, que ela tem o objetivo de mostrar o caminho secreto para chegar na tal vila onde a mãe do Shang-Chi vivia. E ali é bacana, esse efeito é muito bem feito, porque a água, ela meio que desce e no chão a gente vê como se fosse uma reprodução da floresta onde dá o acesso para a vila da mãe do Shang-Chi. Quem viveu a experiência de passar por essa floresta a primeira vez foi o Wenwu, há tempos atrás, quando conheceu a mãe do Shang-Chi. Ele foi justamente já intencionado a descobrir os segredos desse vilarejo com criaturas místicas, que é algo que ele já explora há muito tempo, e isso o levou a conhecer o seu grande amor. Obviamente, a floresta, ela é viva até chegar lá, e por conta disso, ele perdeu o veículo, quase perdeu a vida, mas por sorte, ou por destino, ele tinha os 10 anéis que garantiram que ele se mantivesse vivo e conseguisse avançar além e até conhecer a mãe do Shang-Chi. E é justamente nesse trecho da história que a gente se conecta aqui, onde esse efeito, cara, o efeito especial é lindo, quando a água cai no chão e ela mostra o porquê. Por que a floresta faz isso? A floresta, ela tem uma espécie de labirinto vivo, e ali a gente vai vendo o desenho desse labirinto mostrando o caminho certo, tem horário, tem posicionamento, e você tem que saber certinho, e o Mandarim aprendeu esse caminho e ele sabe como chegar lá da melhor maneira possível, tranquilamente. O cara estava determinado a salvar a esposa, e obviamente os filhos não queriam compactuar com isso, e eles são presos, colocados ali ao léu, perdidos, e é quando a gente reencontra o Trevor Slattery, quando eles estão presos, e escutando ele ronronando, fazendo aquele trabalho de voz de ator, e ali a gente vê ele, cara, é um momento de alívio cômico do filme. Esse é um momento de alívio cômico que pede desculpa para você, fã, para mim, fã do universo do Homem de Ferro, sobre o fiasco que foi aquele filme. E ele explica tudo o que ele fez, o que ele representa, e detalhe que ele tem uma criaturinha que anda com ele, eu não vou me lembrar o nome agora, quem assistiu o filme deixa o nome da criaturinha aqui embaixo, e ele tem uma comunicação com ela, e ele diz que a criatura é capaz de mostrar para eles o caminho da vila, que é o objetivo deles agora, que é salvar a mãe deles, caso ela esteja viva, né? Até seguindo o pensamento do pai, e ali eles vão numa aventura sem precedentes. E é bem bacana como eles entram na floresta, onde colocando a gente que está assistindo o filme dentro do contexto de como chegar na tal da vila. E é realmente isso, a floresta ela é viva, você tem que saber os caminhos certos. Eles encontram a tia do Shang-Chi, né, que é interpretada pela atriz Michelle Yeoh, que inclusive trabalhou como uma das personagens em Guardiões da Galáxia 2. É lá que a gente entende a origem do Shang-Chi, e cara, quando você entra, você vê aquelas criaturas místicas, né, eu não sei nem especificar qual é o nome de cada uma dessas criaturas, que elas muito provavelmente são oriundas do mais profundo folclore chinês, e todas elas ali, vivas, né? E obviamente o Shang-Chi e a Kate, eles se enveredam para dentro daquele vilarejo, todos o acolhem, e você percebe que é uma vida simples, e todos eles vivem do que existe ali praticamente. E o armamento que eles usam é tudo construído, apesar de parecer fragilizado, arco e flecha, coisas bem primitivas e tudo mais, todos eles são feitos com base em escama de dragão. Se assemelham bastante com o que a gente vê em Asgard, né, com todo o armamento deles. Não tem toda aquela alta tecnologia, mas se aproxima pela eficácia de todo o armamento que eles têm, né? O Wenwu vai com toda a sua armada depois que todos conseguem se juntar e tudo mais para começar a grande batalha.
Antes disso, a tia do Shang-Chi conta para ele a história da vila e mostra num painel todo em 3D, né, todo entalhado em madeira, o que aconteceu e o porquê que talvez o pai dele esteja escutando essas vozes como se fossem a da mãe dela. Esse vilarejo que tanto falamos aqui no vídeo se trata de mais um aspecto canônico do universo Marvel, que é Ta Lo ou Talos, é também conhecido como Daluotian, ou o Grande do Céu dos Céus. Na verdade, é uma espécie de reino divino que fica entre os planos paralelos entre o que nós conhecemos como a Terra, e é a dimensão de um reino chamado Xi'an. Se encontra entre o mais alto dos 36 céus dos deuses chineses. Aqui no filme de Shang-Chi, ele é uma representação um pouco fantástica, mas não alcança ainda pelo menos esse patamar. E aí ela conta que há anos atrás uma criatura que devorava almas foi aprisionada na montanha através de um paredão com escamas de dragão, né? E esse paredão, ele é justamente o que separa eles do pior destino que a Terra pode ter tido. E ela conta que o vilarejo deles foi proeminente, teve muita prosperidade, até que as guerras chegaram, tudo se perdeu e essas criaturas foram aprisionadas, devolvendo a vida que eles tinham, como eles tinham anteriormente. Não tem nesse filme o que eu disse na minha explicação no vídeo que eu fiz falando sobre o Shang-Chi, justamente dos poderes dele se auto-replicar. Não teve. Ele não teve esse lado Naruto, porque eu tava colocando, que inclusive é apresentado nos quadrinhos. Quem sabe, talvez, no futuro isso possa ser apresentado ou não. Porque até então, na batalha que ele tem dos 10 Anéis com o pai dele, ele acaba dominando os 10 Anéis, inclusive o pessoal até falou que lembra bastante o Kamehameha, né, do Goku, do Dragon Ball, quando ele junta os 10 anéis e faz uma espécie de energia entre as mãos, mas ele faz isso porque a mãe dele, inclusive a tia, também ensinou as técnicas que o vilarejo sempre trabalhou em artes marciais desde sempre. E ele, naturalmente, como é oriundo de lá, começou a dominar isso no momento X, na hora da batalha. E o próprio Mandarim não acreditou quando ele viu o filho dominar os 10 anéis. E claro, o Mandarim conseguiu libertar algumas dessas criaturas que elas vêm justamente devorando a alma de quem elas atacam, né? E é uma cena assim, grandiosa, porque no momento em que a batalha do Mandarim começa com todos os seus capangas e os vilarejos, também tem essa ameaça que assola não só os vilarejos, mas inclusive os seus inimigos. E eles ali acabam se unindo justamente para poder combater uma ameaça em comum. E óbvio que eles não têm força, muito menos os armamentos necessários para lidar com criaturas daquele calibre. E então o Shang-Chi, depois de uma batalha ferrenha com seu pai, é arremessado na água, e é quando a gente vai para a parte do trailer que ele se encontra no fundo do lago com aquele dragão místico, que não é o personagem dos quadrinhos, mas ele traz a essência da cultura chinesa, e ele sai voando nas costas do dragão. O que me desagradou nessa cena, né, nessa sequência de cena, que agora é a grande batalha que encerra o filme, o que me desagrada é que eles deram muita importância para os efeitos especiais, para essas monstruosidades, porque o grande monstro que estava preso na montanha, ele sai, as criaturas outras saem também, a batalha fica desse jeito e se esquece do que importa, que é justamente o Shang-Chi lutando com o pai dele, que é justamente o que eu esperava, uma batalha de grandes escalas entre os dois, né? O filme é um filme de artes marciais, e ali isso meio que apagou essa essência. Não perdeu o cartaz, muito pelo contrário, mas o que eu esperava era isso, uma grande batalha dos dois, algo assim grandioso mesmo, né? Algo assim que fosse um fechamento típico de um filme de artes marciais, mas enfim. De qualquer forma, Mandarim ele se sacrifica, deixando a sua alma ser consumida pela criatura e entregando os 10 anéis para o seu filho, que a partir dali toma as rédeas da situação e ele começa a combater essas criaturas ali. É por isso que eu falo, ficou muito pouco.
Mas apesar disso, eles compensaram com efeitos visuais muito bem trabalhados, que eu gostei bastante, e obviamente ele derrota a criatura utilizando os movimentos que a mãe e a tia ensinaram a ele, que a tia ensinou a ele durante o período, e ele manipula os 10 anéis utilizando isso e derrotando a grande criatura que quase inclusive consome a alma do dragão místico que estava ali. Bom, Shang-Chi, vou dizer para vocês, que filme espetacular! Só que mais espetacular, meus amigos, é a cena pós-créditos. Exatamente. E tem duas, eu vou dizer para vocês que é isso, cara. Vamos às cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos, ela tem... aliás, ela é uma continuação da... Eu posso até dizer que foram 3, porque no finalzinho de Shang-Chi, quando eles estão lá de volta, encontrando os amigos que duvidam de tudo que eles falam, que diminuem eles pela capacidade, ainda mais eles agora voltando de uma aventura onde eles enfrentaram dragões, monstros e tudo mais, eles contam isso abertamente para os dois e eles riem da cara dele. Exatamente. Até o momento em que, atrás dos dois, aquela energia que abre portais do Doutor Estranho se manifesta, todos que estão no restaurante veem aquilo, e ali de dentro sai o Wong. O Wong já fala, quem é Shang-Chi? Ele se apresenta, todo mundo olha, o casal olha, não acredita no que estão vendo, ou seja, nada do que eles têm dito é mentira, e ali os dois, tanto ele quanto a Kate, vão para dentro do portal, e ali eles aportam lá no Sanctorum. E ali, quando eles estão no Sanctorum, aí sim, a cena pós-créditos. Aí, meus amigos, o Wong, a gente vê o Wong conjurando as magias para desmontar a estrutura dos 10 Anéis, para entender de onde eles vêm, o que eles são. Ninguém ali sabe o que são os 10 Anéis, o que eles são feitos, quem são os donos dele, de onde eles vieram. O começo do filme não explica isso, só diz de uma lenda onde o Mandarim roubou os anéis de uma tumba, mas ninguém explica. E ali, o Wong tenta descobrir o que é isso. A gente percebe que não é sozinho que o Wong está falando. Não só o Shang-Chi e a Kate estão ali, mas tem mais alguém. Quando a câmera vira para cá, nós temos a Capitã Marvel e o Bruce Banner, ambos analisando dentro dos seus pontos de vista o que é aquele anel, o que são aqueles anéis. E a Capitã Marvel, com toda a tecnologia e conhecimento intergaláctico que ela tem, não conseguia desvendar, muito pelo contrário, ela até fica impressionada por não saber do que se trata aquele material, e o Bruce não sabe, não identifica nem radiação gama, não sabe se é Chitauri, não sabe se é oriundo de algum planeta, ou seja, nenhum dos dois, que são especialistas nesse tipo de assunto, sabem da origem. Até que o Wong amplia um pouco mais para o centro nervoso dos 10 Anéis e descobre que ali dentro, no sinal amarelado, meio dourado, tem uma espécie de pulso, sinal. E é justamente dessa forma que eles classificam. Um sinal. De onde será que é esse sinal? Será que é de alguém que utiliza aquele ponto como aviso para eles que estão ali? Ou se aquele pequeno foco de luz é uma conexão de algo que está muito além das galáxias, muito além das estrelas, muito além da vida? Para quem ficou com a minha dica desse muito além da vida, se quiser me falar que eu tô louco e escrever aqui embaixo, pode escrever, porque olha, meu amigo, eu não duvido nada que o Tony Stark volte ou eles deixem alguma brecha para alguma coisa que ficou pelo caminho. Sei lá, só sei que a cor daquela energia é uma cor dourada que me lembra bastante a joia da alma, mas sei lá, isso sou eu falando, fazendo uma teoria muito de estampido aqui para vocês, sem aprofundamento nenhum. Mas, cara, essa foi a primeira cena pós-créditos. E a segunda é óbvia, depois de todos esses eventos, onde o Shang-Chi derrotou o pai foi pro sacrifício e tudo mais, sobrou quem? A irmã do Shang-Chi, que acaba assumindo toda a estrutura que o pai criou durante esses 1000 anos, e ela passa a ser a nova Mandarim, a nova líder dos 10 Anéis. E a gente encerra Shang-Chi dessa forma, com um legado, e o Wong disse bem claramente no final das pesquisas dos 10 Anéis: vocês agora fazem parte de um universo fantástico onde vocês nem imaginam o que é possível. Então vão descansar,
que a partir de agora vocês vivem uma outra vida. Já dando o anúncio de Vingadores 5, meus amigos. Muito provavelmente teremos aí já grandes acontecimentos envolvendo os nossos queridos heróis. E olha, eu não vejo a hora disso acontecer, porque os eventos estão aí. The Marvels está chegando, nós já tivemos aí WandaVision, o multiverso da loucura do Doutor Estranho está chegando, Homem-Aranha sem volta para casa já está despontando. Enfim, tem tanta coisa acontecendo, galera, e tudo isso tá galgando o caminho pra gente chegar no grande evento do comecinho dessa fase, que vai ser Vingadores 5. Mas é isso. Eu acho que eu falei demais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e antes de mais nada, eu queria saber de vocês o que vocês acharam de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses spoilers da cena pós-créditos, meus amigos. Comenta aí, beleza? É isso, turma. A gente volta mais tarde, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo.